Está no ar o programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito da Univale, juntamente com a TV Univale. Estamos aqui sempre discutindo temas importantes, temas relevantes do direito, trazendo para você que nos assiste situações específicas do seu contexto do dia a dia. Queremos aqui atingir toda a sociedade acadêmica, né, das pessoas que fazem parte aqui da Univale, mas o nosso foco também é em você, que não tem conhecimentos específicos e que precisa conhecer o direito no seu dia a dia, porque com certeza sofre impactos disso no decorrer e ao longo de toda a sua vida. Hoje nós estaremos trabalhando aqui um tema extremamente interessante, principalmente no atual momento brasileiro, que é o direito empresarial. E nós vamos estar falando aqui em linhas gerais do nascimento de uma empresa até a sua extinção, em linhas gerais, e futuramente traremos aqui temas específicos abordados, né, para a gente estar discutindo mais aí, mas esse tema é extremamente interessante. Eu tenho aqui para estar trabalhando com a gente esse tema, o professor Fabrício Soalheiro, ele é professor aqui no curso de Direito da Univale, professor dessa disciplina de Direito Empresarial, e com certeza ele vai abrilhantar, né, essa discussão e trazer para a gente aqui questões interessantes, eu tenho certeza disso. Eu tenho também aqui a aluna acadêmica do curso de Direito do 7º período, a Dulcilene, né, carinhosamente chamada pela turma de Leninha, que vai estar aqui também trabalhando, né, trazendo o ponto de vista do estudante, né, como o estudante se depara, como ele enfrenta a matéria no seu dia a dia. Eu já queria abrir esse programa, professor Fabrício, fazendo uma pergunta que eu entendo que ela é extremamente importante para a gente entender e situar aquilo que a gente está falando. O direito empresarial, ele está em que diploma legal? Existe um código de direito de empresa? Como é que funciona isso no direito brasileiro? Bem, nós tínhamos até 2002, né, 2003, quando entrou em vigor o novo Código Civil, nós tínhamos 2 diplomas legais, que eram o Código Civil de 1916, e tínhamos um Código Comercial de 1850. Foi o segundo código do Brasil. O primeiro foi o Código Criminal. Esse código foi elaborado por uma comissão. Essa comissão foi nomeada por Dom João VI e chamava Real Junta de Agricultura, Comércio, Fábrica e Navegação. E essa Real Junta, essa comissão, tinha, dentre outras atribuições, confeccionar um código comercial. Né? Tendo em vista que Dom João VI, quando chegou aqui no Brasil, né, nas terras tupiniquins, chega em 1808, então, o primeiro passo que ele tomou na área comercial foi abrir os nossos portos para as nações amigas, e daí a necessidade de um código comercial. Esse código comercial vigorou até agora em 2002, 2003, quando entrou o novo Código Civil, e o novo Código Civil ele revogou o Código Comercial de 1850 e trouxe para dentro do Código Civil, a matéria nuclear do direito empresarial. Daí muita gente afirma, de forma talvez equivocada, que o direito empresarial esteja previsto hoje, a legislação esteja prevista dentro do Código Civil, ou dizem de outra forma, dizendo que o direito comercial se uniu ao direito civil, não havendo mais diferenciação. Isso é um ledo engano, porque, na verdade, o que o Código Civil trouxe foi o direito empresarial de forma nuclear. Conceito de empresário, incapacidades, impedimentos, e nome empresarial, não é? Mas nós temos inúmeras outras legislações que trabalham o direito empresarial, que tratam, que regulamentam o direito empresarial. Para citar alguns exemplos, nós temos a lei de falência, de recuperação de empresa, a lei 11.101, lei de registro público de empresa mercantil,
a lei da sociedade anônima, que é uma das maiores sociedades e não está prevista no Código Civil, tem uma lei própria para ela, que é a Lei 6.404, a lei que regulamenta a Comissão de Valores Mobiliários, a lei do cheque, enfim, essa dispersão no ordenamento jurídico é trabalhado dentro do direito empresarial como o princípio da fragmentariedade, no sentido de que o direito empresarial está fragmentado no ordenamento jurídico e não não está organizado em um único diploma. Vale registrar que existe em trâmite no Congresso um projeto de lei, um projeto de código comercial, tá? Salvo o melhor juízo do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, se eu não estiver me enganado. E esse projeto tenta codificar o direito empresarial todo de um código. Eu penso até ser desnecessário, porque o que faz uma disciplina ter uma autonomia no campo acadêmico, não é o fato dela ter princípios e regras específicos dela, né? Então, se ela está trabalhada dentro ou fora, ou em conjunto com outra matéria, não quer dizer que elas se uniram. Elas mantêm cada uma com os seus princípios e regras peculiares, e é isso que faz dela, dá a ela autonomia dentro da academia. Então, o direito empresarial está previsto, parte dele é verdade no Código Civil, a partir do artigo 966, que inaugura com o conceito de empresário, mas não é toda a matéria que está no Código Civil. Muito ao contrário, a grande maioria do regramento do direito empresarial está previsto em outras legislações, a exemplo das que eu acabei de citar agora há pouco. Muito bem. Interessante que você colocou aí, diante dessa explanação, trazendo essa noção de que o código ou o direito empresarial está fragmentado. É bom a gente ter essa percepção, porque normalmente quando se pensa em vida civil e dentro da vida civil está a possibilidade de você se tornar empresário, a gente pensa em Código Civil. E na verdade você precisa conhecer outros diplomas específicos para você poder lidar e atuar no campo do direito empresarial. É muito interessante a gente ter essa percepção, mas eu queria que você respondesse uma coisa para a gente aqui, professor Fabrício. Você falou aí a questão que está no Código Civil, o conceito de empresário. Para a gente conseguir também delimitar o tema aqui, para quem está em casa conseguir perceber o que a gente está falando, quem é empresário? O que compreende esse conceito de empresário hoje aqui no Brasil? Muito bem. Para entendermos o conceito de empresário hoje, e já adianto que ele está no artigo 966, caput do Código Civil, temos que entender uma teoria. Não tem como falar de direito sem citar teoria, sem citar princípio. Chama teoria da empresa. Tá? Essa teoria da empresa veio substituir uma teoria anterior chamada teoria de atos do comércio. Essa teoria dos atos de comércio, prevista na codificação de 1850, que eu acabei de citar aqui, que por sua vez foi copiada da codificação napoleônica de 1808, de 1804, na França, e essa teoria ela tentava explicar pontualmente o que era considerado mercantil, ou que a gente chama hoje de empresarial. Ela dava nome. Né? E o detalhe é que, como o mercado é dinâmico, atividades nascem e atividades se extinguem, de forma que a lei não conseguia acompanhar aqueles tópicos que eram tratados como atividade mercantil. Então, hoje, a teoria da empresa fala exatamente o contrário. Ela traz um conceito amplo, muito amplo, do que você consegue colocar quase que tudo dentro dela ali como empresário, vou dizer agora em seguida, e em seguida, no parágrafo único do 966, ela exclui alguns do conceito empresário. Então, se a teoria dos atos de comércio dizia quem é empresário, a teoria da empresa, grosso modo dizendo, prefere dizer aqueles que não são empresários. Então, o artigo 966 diz que considera-se empresário aquele que exerce atividade habitual, não é? Organizada, que organiza os fatores de produção, mão de obra, insumos, tecnologia, que visa renda, que visa lucro e que faz circular bens ou serviços. Então, você pode dividir, para interpretar o artigo com facilidade, pegar quatro pontos. Profissionalismo ou habitualidade, organização de fator de produção,
viso lucro, né? Circulação de bens ou de serviços. Todo mundo que se encaixar aqui, possivelmente, será considerado empresário. Por quê? Porque quando eu pego uma determinada atividade e jogo ela no caput do artigo 966 e eu vejo que ele se enquadra ali, aí eu preciso de ir no parágrafo único e ver se essa atividade não é excluída pelo parágrafo único, que traz os chamados agentes econômicos excluídos do conceito de empresário. Diz o parágrafo único desse artigo 966 que não considera-se empresário aquele que exerce atividade de cunho intelectual, artista, cientista, literário, ainda que com auxílio de colaboradores, né? Salvo se constituir a atividade dele elemento de empresa, que aí é um tema mais aprofundado. Então, eu posso concluir com um exemplo, por exemplo, do profissional do direito, ou do profissional da área da saúde, o médico, por exemplo. Ele trabalha com habitualidade? Trabalha com profissionalismo. Ele tem uma organização de fator de produção na clínica dele? Minimamente, mas tem. Ele visa lucro? Ele visa lucro. Ele circula um serviço? Ele circula um serviço. Né? Então, aparentemente, ele é empresário? Bom, provavelmente sim. Agora vamos lá no parágrafo único e vamos ver se ele não é excluído do conceito de empresário. E aí nós vamos verificar que não considera-se empresário quem exerce atividade de cunho intelectual. E se o médico exerce, se ele exerce, como de fato exerce, atividade de cunho intelectual, eu logo excluo o médico, o engenheiro, o advogado, o professor, todos esses profissionais, eu excluo do conceito de empresário. Eles, por uma questão de política legislativa, não são considerados empresários. Perfeito. Interessante essa colocação e a gente perceber que quando a gente atua dentro do ramo empresarial, eu queria fazer uma pergunta agora para a Dulcilene, no seguinte contexto, Dulcilene, o professor Fabrício trouxe aqui a ideia de quem pode ser empresário ou de quais as pessoas podem, a partir desse contexto do que ele disse aqui para nós, esse conceito, se ajuntarem para montar uma sociedade, porque nesse momento a gente está falando do nascimento de uma sociedade. Sim. E fala-se muito no direito empresarial do affectio societatis. O que seria isso? Como é que você percebe isso? O que você entende que seria esse affectio societatis dentro do contexto do direito empresarial? Dentro do contexto do direito empresarial, esse affectio societatis é a condição, é a pessoa que ela resolve montar uma sociedade empresarial. É a intenção de montar uma sociedade empresarial. Para isso, né, eles têm que seguir determinados princípios, têm que ter capacidade plena, tem que atingir a função social da empresa, seu objetivo social, tem que se enquadrar em vários itens, né, do nosso código previsto no nosso Código Civil. Muito bem, muito bem. Professor Fabrício, partindo desse pressuposto, uma dúvida que me surge aqui. A Dulcilene trouxe aqui o contexto de sociedade. Eu trabalho affectio societatis para montar uma empresa em que eu tenho uma sociedade. Mas eu posso montar uma empresa sozinho? Pode. E de início precisamos esclarecer o que ficou meio confuso na colocação, a questão do afeto societal, societário, né? O affectio societatis, que existe nas sociedades de pessoas, não é? E que é muito simples. Você não consegue visualizar na sociedade de pessoas, exemplo da sociedade em nome coletivo, por exemplo. Você constitui uma sociedade com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Você vai constituir uma sociedade com alguém que você tenha trato, né? Normalmente um amigo, um familiar e tal. E coisa que não acontece nas sociedades de capital. Exemplo da sociedade anônima. Você pode se tornar sócio do seu maior inimigo numa sociedade anônima, né? Porque o elemento que se sobressai ali é o elemento capital, não é o elemento humano. Mas uma coisa que tem que se esclarecer é que o conceito de empresário, ele comporta a atividade exercida tanto pela pessoa física, tá? O empresário pessoa física, e aí eu não tenho que falar em afeto social, porque eu não tenho sociedade, eu estou falando de uma pessoa natural, uma pessoa física exercendo atividade empresarial. E a sociedade empresária, né? A sociedade empresária é uma pessoa jurídica, tá? É nesse contexto que eu falo em afeto social, não é? Quando eu quero uma pessoa sozinha, solitária, quer exercer uma atividade empresarial, ele irá exercê-la, né,
da mesma forma que a sociedade empresária. Então, ele vai ser chamado um empresário individual. Não é? Hoje, também, empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, ou IRELI, ou EIRELI, como muitos citam aí. Mas você tem que ficar de antemão entendido que você pode exercer uma atividade empresarial como pessoa física ou como pessoa jurídica. E, nesse caso de pessoa jurídica, quem é o empresário? Quem é o empresário? É a pessoa jurídica. Aquele elemento humano, que são os sócios, não é? Não tem como, explicando de uma forma tautológica. Eles são sócios. Eles não são empresários. Tá? Eles não são empresários. Quem é empresário, ele é a pessoa jurídica. Então, há uma confusão, às vezes, por parte das pessoas, em misturar pessoa jurídica, sociedade empresária, com os sócios que compõem o quadro societário dela. Os sócios não são empresários ali, eles estão ali na qualidade de elemento humano. Não é? E você não consegue, vou corrigir, você não precisa e não deve visualizar uma empresa apenas sob o perfil humano, sob o perfil do quadro societário, no caso, sociedade empresária. Você consegue visualizar a empresa a partir de um perfil objetivo, ou posso dizer também do perfil do seu estabelecimento empresarial. Não é? Estabelecimento empresarial, em resumo, não é só o fundo de comércio, como o leigo diz. Né? Estabelecimento é o conjunto de bens materiais e imateriais que compõem toda a atividade empresarial. Então, são os carros, computadores, não é? o imóvel, a marca. Então, tudo isso compõe o estabelecimento. E eu consigo visualizar a empresa a partir do estabelecimento, não só a partir da perspectiva humana. Não é? Que sempre leva nessa confusão. Confundir sócio com empresário. Nesse caso, quando você perguntou para a Leninha, na verdade, você estava se referindo a sócio e não mais a empresário. Tá? Porque, nesse caso, o empresário era a sociedade. Né? No exemplo hipotético que você colocou aí, empresário era a sociedade. Os sócios não são empresários. Podem até ser empresários em outros ramos para lá. Não é? Em outras. Então, digamos que o sócio de uma sociedade empresária do ramo de floricultura. Sociedade limitada, por exemplo. E um dos sócios também seja empresário no ramo de serralheria. Ele, pessoa física, exerce uma atividade de serralheria. Tá? Lá ele é empresário. Agora, aqui, no contexto que nós utilizamos aqui, que foi da pessoa jurídica, aqui ele é um sócio. Porque quem é o empresário aqui é a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica é um sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. Quem deve é a pessoa jurídica. Quem contrata é a pessoa jurídica. Tá? Nós temos situações de desconsideração. São outros casos. Só a título de conhecimento, no caso do empresário individual, né, ele responde 100%, ele integraliza o seu capital 100% dele. Então, ele vai responder também 100%, porque ali, né, se confunde o patrimônio com o patrimônio particular, o pessoal da empresa e o patrimônio particular. Então, ele responde 100%. E o do caso da sociedade empresária, não, ele tem aí, no caso, o seu patrimônio particular, né? Lógico que há algumas restrições, não responde por algum problema, né, que aconteça com a empresa e tal. Sendo que o empresário individual já é um pouco assim, tem que ter muito cuidado, porque ele já responde 100% do seu patrimônio. Exatamente. Perfeito. Ele só complementando, na sociedade empresária, né, notadamente na sociedade limitada, ele responde apenas com aquilo que ele integralizou. Mas, de regra, o patrimônio particular dele, né, fica protegido. Né? Mas por que fica protegido? Porque quem é o empresário? É a sociedade. Né? Se falir, quem é que fale? A sociedade. O sócio não. A regra, tá? Regra. Claro que nós temos exceções, mas a regra é que ele não vai falir. Né? Quem fale é a sociedade. Portanto, o patrimônio dele está resguardado. Se ele empreende por conta própria, sozinho, como pessoa física, e não optar hoje, né, Leninha, já tem a opção do EIRELI, né, mas aí ele tem que se encaixar dentro dos requisitos legais. Se ele não conseguir fazê-lo, ele vai,
responder com todo o seu patrimônio realmente pelas dívidas, ainda que essas dívidas sejam oriundas da atividade empresarial dele. Interessante, interessante. Essa discussão ela só está começando. E realmente, o que vocês tocaram aqui nesse assunto, ele traz muita dúvida. Há uma confusão muito grande de quem é o empresário e de quem é a empresa. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. O assunto aqui está ficando quente, está ficando interessante. Nós vamos aprofundar agora no segundo bloco e nós voltamos já já. Não saia daí.